Bom, pressão osmótica é a última propriedade coligativa, né? A gente estuda 4 propriedades coligativas das soluções. O abaixamento da pressão de vapor do solvente, o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente e o aumento da temperatura de ebulição do solvente. A quarta propriedade, então, é a pressão osmótica. Tá? O conceito de pressão osmótica é um conceito meio esquisito. Tá? Vamos guardar ele primeiro, depois eu explico direitinho como é que ele funciona. Pressão osmótica, conceitualmente, é a pressão que devemos aplicar no sistema para impedir que as moléculas de solvente passem do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Tá? A pressão que eu tenho que aplicar para impedir que a molécula de solvente passe do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Ela pode ser calculada a partir daquela fórmula de gases. Olha que doideira. PV igual a nRT. Olha só. Eu pego PV igual a nRT, passo o V aqui para baixo dividindo, aí eu vou ter o quê? Ó? N sobre V. Número de mols pelo volume. O que é número de mols pelo volume? É a concentração molar, é a concentração em mol por litro. Olha que doideira. Então, a pressão vai ser a pressão osmótica. É número de mols pelo volume, molaridade, vezes R vezes T. Se tiver cargas, se for íons, né, aí acrescenta o fator iônico. Ah, amor, eu não assisti a última aula, eu não sei o que é fator iônico. Então, por exemplo, se você tem a glicose, quando você coloca a glicose dentro d'água, ela origina uma partícula só, porque ela não quebra. Então, você vai usar essa primeira fórmula se for uma solução de glicose. Glicose, sacarose, ureia, tá? A gente usa isso aqui, porque elas não quebram. Agora, se eu uso uma substância que forma íons, aí eu uso essa outra fórmula. Então, por exemplo, se for uma solução de sal de cozinha, o sal de cozinha, ele tem I, fator iônico, I, tá? Igual a 2. Ah, por quê? Porque o sal de cozinha dá 2 partículas. Se eu coloco NaCl dentro d'água, ele vai formar Na mais Cl menos, vai dar o dobro de partículas. Então, eu coloco ali um I igual a 2. Multiplico tudo por 2. Por quê? Porque o efeito coligativo, no caso a pressão osmótica, vai ser o dobro. Tá? Então, glicose tem um efeito de pressão osmótica. 1 mol de glicose tem um efeito de pressão osmótica. 1 mol de sal de cozinha, NaCl, tem o dobro. Por quê? Porque forma 2 mols de partícula, forma 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-, na hora que quebra. Tá? Então, propriedade coligativa depende do número de partículas, então tem que multiplicar por 2 aí. Tá? Mas raramente vai aparecer isso, tá? Para fazer esse cálculo. Se aparecer, a fórmula está aí, tranquila. Ele tem que te dar o R, lembrando que T é a temperatura em Kelvin. Né? Lembra que T é a temperatura em Kelvin. Bom, então olha aqui a explicação. Imagina que você tem um recipiente em U, azul é água, amarelo é soluto. Tá certo? Azul é água, amarelo é soluto. E aqui no meio, eu tenho uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? Só deixa passar solvente. Só deixa passar solvente. Tá? Agora, vem cá. Se a membrana fosse totalmente permeável, o soluto ia passar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Se a membrana fosse totalmente permeável. Se a membrana permitisse, o soluto ia passar de onde para onde? O soluto é o amarelo. Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Vamos, gente, vocês sabem isso. Nós já temos 2 opiniões ali, uma da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita.
Outra da esquerda para a direita. Outra da esquerda para a direita. I é da esquerda para a direita. Tá? É da esquerda para a direita. Então, aqui, ó, se a membrana permitisse, o soluto amarelo ia passar de onde tem mais para onde tem menos. Ia passar da esquerda para a direita. Mas a membrana não deixa. A membrana é semi-permeável, só deixa passar o solvente. Então, o que vai acontecer? O solvente vai passar da direita para a esquerda. Tá certo? Então, o solvente é que vai movimentar da direita para a esquerda. Se o soluto não pode passar da esquerda para a direita, o solvente passa da direita para a esquerda. Ramon, por quê? Calma, vou explicar. Tá? Mas o solvente passa da direita para a esquerda. Solvente. Tá certo? Bom, então, ele passa aqui exercendo uma pressão. Ele passa aqui exercendo uma pressão. Ele está empurrando a água para lá, exercendo uma pressão. Se eu encaixar aqui em cima, ó, se eu encaixar aqui um êmbolo, tá? Encaixar um êmbolo, igual uma seringa, e empurrar isso aqui para baixo, eu posso impedir essa água de passar da direita para a esquerda, não posso? Se eu fizer uma pressão ali, ó, eu posso impedir a água de passar para a direita e para a esquerda. Então, qual pressão que eu tenho que fazer ali? A mesma pressão que é desenvolvida aqui. A mesma pressão que é desenvolvida na membrana. Tá certo? Se aqui exerce uma pressão, por exemplo, de 3 atmosferas, eu tenho que aplicar ali uma pressão de 3 atmosferas. Então, essa é a pressão necessária para evitar o fluxo. Essa é a pressão osmótica. Tá? Então, é a pressão que devemos aplicar no sistema para impedir que as moléculas de solvente passem do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Tá? Então, a pressão que eu tiver que aplicar ali chama-se pressão osmótica. E é igual a essa aqui. Ah, amor, não podia chamar essa aqui de pressão osmótica? Pode, claro. Só que você não consegue medir ela. E aquela lá você consegue medir. Tá? Com o aparelho ali, você sabe que pressão que você aplicou. Tá certo? Então, esse é o conceito de pressão osmótica. Agora, vem cá, gente. Se a pressão osmótica aqui é 3 atmosferas e eu aplico 5, vem cá, ó, a pressão é 3, tá? 3 atmosferas. Aí eu venho aqui, ó, e aplico 5 atmosferas. O que acontece? Se eu aplicar 5 atmosferas ali, o que vai acontecer? Eu tenho uma pressão para a esquerda de 3 atmosferas, pressão osmótica. Apliquei aqui 5, ó. O que vai acontecer com a água? Vai passar de onde para onde? A água vai fazer o quê? Vai explodir tudo? O que vai acontecer? A água está passando da direita para a esquerda com 3 atmosferas. Para lá, para a esquerda, 3 atmosferas. Aí eu aplico aqui 5. O que vai acontecer? Ela vai da esquerda para a direita com 2 atmosferas. Maria Luísa Mello respondeu aqui no privado. Vocês estão morrendo de medo de responder no aberto, hein, gente? Então, Maria Luísa Mello respondeu aqui no privado. Da esquerda para a direita com 2 atmosferas. Exatamente, Luísa. Tá? Então, se eu aplicar essa situação aí, ó, tá? O que vai... Ó, a pressão estava indo para lá com 3. Aí eu apliquei 5. Ela vai vir para cá com 2 atmosferas. Sabe em que isso aí é usado? Essa é uma das técnicas de dessalinização da água do mar. Tá? Você põe água do mar do lado esquerdo, água pura do lado direito.
Tem uma pressão osmótica, não tem? Para lá? Tem. Eu aplico uma pressão maior no sentido contrário. Aí a água sai da água do mar e vem para o lado de cá. É água do mar de um lado, água pura do outro. Tá? Na hora que eu aplico a pressão, a água passa para cá. Então, aumenta o volume de água pura. Eu extraio a água da água do mar. Tá? Isso se chama osmose reversa. Tá? É uma técnica de dessalinização da água do mar. Tá? Aplicar uma pressão maior que a pressão osmótica. Aplicar uma pressão maior que a pressão osmótica. Dessalinização da água do mar. É uma das técnicas. Tá claro? Beleza? Ou só Maria Luísa que entendeu? Tranquilo, gente? Tranquilo? Então tá. Ah lá, hein? Questãozinha boa para o Enem. Questãozinha boa para o Enem. Osmose reversa. Dessalinização da água do mar por utilização de uma pressão alta. Qual o custo? Qual o custo? Eu tenho que aplicar a pressão, sem custo, e eu tenho que ter uma membrana boa, porque se a membrana arrebentar, meu filho, vai misturar água salgada com água doce, vai ser um inferno. Tá? Então, o cara é isso. Tá? A pressão que eu tenho que aplicar de um lado e um bom sistema de membranas aqui, tá? Para fazer a osmose reversa, certo? E dessalinizar, tirar a água, né, de junto do sal. Tá? Agora vem cá, vamos ver o mecanismo da osmose de verdade, né? Porque os alunos ficam pensando assim, né? Ah, se a membrana deixasse, o soluto passava da esquerda para a direita. Como a membrana não deixa, aí o solvente pensa assim, vou passar da direita para a esquerda. Pô, soluto, solvente, ninguém pensa nada, não. O que ocorre é o seguinte, imagine aqui, ó, eu tenho os dois lados, esquerda e direita, membrana semipermeável, as moléculas de água aí parecendo Mickey, né? As moléculas de água, e essas bolotonas rosa aí, ó, são as moléculas de soluto. São as moléculas de soluto. Aí o que eu falei com você sábado? Né? Que o soluto dissolvido na água, quando o soluto está dissolvido na água, ele sempre tem carga. Ele sempre tem carga. Ele não pode ser apolar. Apolar não dissolve na água. Tá certo? Apolar não dissolve na água. Quem assistiu a aula sábado lembra disso? O senhor Lucas estava aí, Matheus, eu lembro. Né? Vocês lembram disso? Então, o soluto sempre tem carga. Lívia também. Tinha mais uma pessoa, não lembro quem era. No momento, não lembro. Mas o soluto sempre tem carga. Tá? Então, o soluto atrai as moléculas de solvente em volta deles. Certo? Então, quais moléculas do solvente movimentam mais? Quais movimentam mais? As que estão do lado esquerdo ou as que estão do lado direito? Quais moléculas de solvente movimentam mais? As do lado esquerdo ou do lado direito? As do lado esquerdo, Stephanie respondeu. Por que, Stephanie? Porque elas estão livres, elas não estão presas no soluto. Tá? E o conceito chama exatamente água livre, viu, Stephanie? Elas estão livres. Então, olha só, se as do lado esquerdo movimentam mais, a probabilidade de uma molécula do lado esquerdo passar para o lado direito é maior do que a probabilidade de uma do lado direito passar para o lado esquerdo. É uma questão de probabilidade. Tá? As moléculas do lado esquerdo, elas não estão presas em soluto. Elas movimentam mais, elas agitam mais. As do lado direito estão presas, muitas delas estão presas no soluto, atraídas pela carga elétrica do soluto. Então, do lado esquerdo movimenta mais, então é mais provável que elas venham para o lado direito. É por isso que a água vai do meio menos concentrado, que é onde as águas estão mais livres, para o meio mais concentrado. Na hora que ela vai, que ela fica presa, coitada.
ar dificulta para voltar para o lado de lá. Esse é o mecanismo de osmose. Tá? É isso que explica a osmose. Tá certo? Agora, tem uma questão que já caiu em vestibular e fez um inferno. Tá? Eu lembro quando essa questão caiu na UFMG, o pessoal achou, difícil demais, difícil demais. Difícil nada, difícil para quem nunca viu. Tudo é difícil para quem nunca viu. Tá? Tudo é difícil para quem nunca viu. Mas essa aqui, né, tem livro e está cheio dessa questão aí. Não é novidade para ninguém. Não. Pega um recipiente, tá? Fechado aqui em cima, tá? Fechado. Aqui em cima está fechado, completamente fechado. Cá dentro eu tenho 2 copos idênticos. Aqui dentro eu tenho 2 copos idênticos, um com água e sal, o outro com água pura. Um é água e sal, o outro é água pura. Senhor Lucas, deixa eu explorar você. Estou aqui, Rão. Lembra que eu falei na aula de sábado? Eu sei que estava na aula de sábado, você estava na aula de sábado também. Uhum. Que se cair água no chão e cair água com açúcar, qual que evapora mais rápido? O que evapora mais rápido? É a água, ué. A água. A água com açúcar demora, não é isso? Sim. Aqui a calda do doce de figo, né? Isso. Que você trouxe lá de Três Marias, né? Demora pra caramba, tá certo? Bom, então olha aqui, ó. Eu tenho água com sal e água. 2 copos idênticos. Sim. A água evapora mais onde é só água, não é isso? Certo. Aqui ela evapora mais. Aqui a taxa de evaporação dela é maior. Sim. Porque a pressão de vapor é maior. Porque toda vez que eu coloco soluto, eu diminuo a pressão de vapor. Eu diminuo a pressão de vapor. Então, desse lado, evapora mais do que do outro. Tá. Evaporou e as moléculas agora estão andando aqui em cima, tá? As moléculas de água agora estão aqui dentro. Lá, estão no ar. Vapor d'água. Agora, elas podem voltar para dentro dos copos? Uai, pode? Pode, ué. Ela está andando ali em cima. Se ela vier andando aqui para baixo, ela volta para dentro do copo, não volta? Sim. Se ela vier para cá, ela volta para dentro do copo, não volta? Sim. Tá. Onde que é mais provável que ela volte? Para o copo da esquerda ou para o copo da direita? Uai, imagino eu que pro copo de onde ela saiu, né? Não, tanto faz, velho. Os copos são idênticos. Ah, tá. Os copos são idênticos, eles têm a mesma área de superfície. Sim. Na hora que ela está voltando, ela tanto pode voltar para esse aqui, ó, pode vir para esse, como ela pode vir para esse. A chance é a mesma, porque os copos são idênticos. Agora, tá saindo mais água daqui, não tá? Do que daqui? Porque aqui evapora mais rápido. E volta igual para os dois. O que vai acontecer, então? Se sai mais água daqui e volta igual para os dois, esse aqui está perdendo água, a água vai transferir do copo da direita para o copo da esquerda. Veja a lógica disso aí. Esse aqui não está perdendo mais água do que esse? Sim. O da direita não está perdendo mais água do que o da esquerda? Agora, na hora de voltar, não é igual? Então vamos supor, aqui perdeu 100 ml, aqui perdeu 10. Certo. Né? Aqui perdeu 100, aqui perdeu 10. Tá? Vou escrever aqui. Ó. Vou escrever. Aqui perdeu 100. Aqui perdeu 10. Tá? Ou 20. Vamos pôr 20 para ficar mais fácil a conta. Aqui perdeu 20. São 120, não é isso? Na hora de voltar, é por igual. Na hora de voltar, é 60 para cada lado. Certo. A chance de voltar é a mesma, porque os recipientes são idênticos. A água, o vapor não sabe que tem sal aqui dentro, não sabe disso não. Então aqui, ó, aqui saiu 100, voltou 60, então perdeu 40. Sim. Aqui saiu 20, voltou 60, ganhou 40. Então o que a água fez? Ó, a água passou de um recipiente para o outro pelo ar, do menos concentrado para o mais concentrado, passou pelo ar. É como se fosse uma osmose pelo ar. Olha que trem doido. Olha que trem loucão. Tá certo? Não é nada de outro planeta. Se você bota os números aqui, ó, facilita tudo. Tá certo? Se a gente bota os números igual eu coloquei aí, ó,
facilita tudinho, fica facinho de você guardar. Certo? Fica facinho de você guardar. Com os números aí, ó, fica tudo mais fácil. Tá? Então, um sai mais água que o outro. Mas na hora da água voltar, a chance é a mesma. Os recipientes são iguais. Agora, se um recipiente fosse miúdo, o outro fosse grande, aí voltava mais água no grande, é claro. Mas os dois são idênticos. Mesma área. Tá? Então, isso aí é bacana. É como se fosse uma osmose, tá vendo? A água do menos concentrado para o mais concentrado. Dá para fazer isso em casa, viu? Um recipiente que fecha hermeticamente. Pode ser aquelas latas de panetone. Aquela lata de panetone, sabe qual que eu estou falando, né, Lucas? Ei, Lucas, está me ouvindo? Lucas, caiu? Ô, Ramon, foi mal, a internet deu uma... Pode ser, você pode usar uma lata de panetone, sabe lata de panetone, que as grandes ficam em cima do Em casa armário? tem várias. Você sabe aquelas que ficam em cima do armário, cai na cabeça dos outros? Sei, sei. Sabe? Pois Sei. é. Você pode usar uma lata daquela hermeticamente fechada, pega dois copos Aham. idênticos, um você põe água pura, um você põe água e muito sal. Muito Uhum. sal. Uma semana depois você abre, você vai ver que onde estava a água diminuiu, onde estava o sal aumentou. Sim. Se alguém não quebrou a lata com Vassoura. porretadas, né, com vassoura. Mas, gente, então é isso. Vamos para o intervalo. Passou um pouquinho aqui, parando a gravação.